Pessoal, obrigado, bom dia a todo mundo que já entrou. A gente tem algumas pessoas entrando, mas vale a pena falar. Nós estamos aqui com a tela de abertura, né, que o fórum é permanente de retenção, mas esse módulo de captação foi um pedido dos participantes dos últimos 3 que a gente teve, e aí a gente está no mercado há muito tempo, tem o prazer de ter amigos ocupando cargos em instituições importantes aí, que cuidam desse processo de captação, né? Então, eu vou começar pela nossa visita aqui, né? O Vitor Lazarin, que é mexicano, ele, ele é diretor comercial de marketing da Cara, Universidade. quase brasileiro, pode falar assim, É viu? isso que a gente estava falando antes, né? O Vitor já morou 6 anos no Brasil, então não é à toa, não é só pelo fato dele ser mexicano que a gente está chamando para convidou para participar, mas é uma pessoa que ocupa um cargo importante numa instituição que tem um grupo que tem 55 mil alunos no México, mas ele conhece o nosso mercado, morou 6 anos aqui em Natal e em Manaus, não é isso, Vitor? A operação da Laureate, né? Isso mesmo. Sim. E então ele tem experiência do que a gente já fez aqui, do que é feito aqui, conhece muita gente aqui e vai trazer um pouquinho também do que está acontecendo no México. Então, obrigado, Vitor, pela disponibilidade, pela amizade, né? E por estar passando essa hora com a gente aqui, beleza? Obrigado, cara. Beleza. De, aí a gente apresenta o Wilson Diniz, né, que é do Grupo Cruzeiro do Sul, tem mais de 350 mil alunos no Brasil, tem instituições, mais de 13 marcas, mas toda hora compra uma nova, depois ele atualiza isso para a gente aí. Mas que tem operações, no caso do presencial, regional, né? Então ele tem uma presença de marca forte regional e tem uma característica distinta dos outros grandes grupos, que é justamente preservar a marca regional e trabalhar em cima da marca regional. Então é um prazer, Wilson, obrigado por estar aqui com a gente, tá discutindo. E tem um EAD que tem mais de 1.000 polos no Brasil, que é Cruzeiro do Sul Virtual. Então pode trazer também um panorama nesse sentido. Tá? Obrigado pela presença e pela disponibilidade de sempre. E o Daniel Pedrino, que é nosso amigo também de muito tempo, né? O Daniel foi nosso cliente já em 3, 4 marcas diferentes, né? Onde ele passa, ele nos dá a oportunidade de fazer um trabalho juntos e está no Descomplica há 3 anos, Daniel? 3, 4 anos? Daniel. 3, quase 4 já. Isso, e passou por diversas áreas lá e hoje está presidente da Faculdade Descomplica. Então, o Descomplica é uma plataforma de educação 100% online, que começou com preparatório para as provas do Enem, né? E aí já vem desenvolvendo outros produtos e o Daniel sempre estava na frente desses produtos novos do Descomplica. E agora está com a faculdade, que é 100% online também, com 4 cursos. E aí a gente está trazendo o que a gente entende que é o que tem de mais moderno, porque é uma startup que começou com tudo online. Então, como que ele faz a captação lá, os desafios que ele tem e como que ele está enxergando. Então, a gente tem vários cenários para tentar abordar aqui, além do Tório, né, que é meu sócio, quem cuida das operações dos nossos clientes. Nós temos cliente em 15 estados, regionais também. Que nós estamos pensando para isso? Tá? Junto, a gente tem o professor Serra, que é o curador desse evento, é pesquisador de, sobre o tema de estratégia, pesquisador na Uninove, do PPGA e do PPGP. Muito obrigado pela presença, professor. E aí a gente vai começar. A gente dividiu, a gente está tentando dividir esse painel aqui em 4 temas, assim, né? E todo mundo que está aqui, a gente como captar alunos, né?
nesse cenário do Covid. Porém, todo mundo aqui, e esse cenário é novo para todos nós. A gente tem uma experiência pregressa, né? Então, todos os resultados que o Wilson, o Vitor e o Daniel tiveram até então, e a gente foi no cenário que existia 30 dias atrás, pouco mais de 30 dias, e a gente quer bater um papo assim, como que vocês calculavam essas metas, como que vocês planejavam meta e verba, e como que vocês estão pensando para esse processo agora. Que tipo de conta que vocês estão fazendo? É baseado no resultado do ano passado? Então, para começar, a gente vai trazer o visitante Vitor Lazarin, e o Vitor tem uma questão mais interessante, né? O principal processo seletivo dele é agora em setembro, porque aqui no Brasil, o nosso principal é fevereiro, março. Então, o Vitor ainda pode estar com a situação mais complicada do que a nossa no momento. Muito mais, né? Então, vamos lá, Vitor. É verdade. Bom dia. Primeiro, desejar-lhes a todos muita saúde, né? Para vocês e suas famílias. Muito, muito contente de estar aqui com você e tentar falar de minha experiência no México, não? Mas eu gostaria só um minutinho falar, deixar uma mensagem. Na verdade, que eu vejo esta crise como uma grande oportunidade, né? Ninguém tem que esperar que as coisas sejam como antes. Eu acho que a gente tem que pensar em que o mundo não vai voltar a ser o mesmo e a gente tem que pensar que é uma grande oportunidade para ser melhor, né? Eu acho que esta crise nos deixa tempo para reflexionar e convido a todos vocês a lembrar-se dos momentos mais difíceis de sua vida. A verdade é que as crises têm acontecido o tempo todo. Tudo bem, provavelmente não com as dimensões desta crise, porém, eu acho que tem que passar esta situação, não? E neste sentido, eu acho que os sonhos se tem que quebrar e construir outros, né? Então, deixar esse primeiro mensagem, a situação está ferrada mesmo, né? Tá complicado. E atendendo a primeira pergunta, sendo muito prático, como vai ser a meta agora mesmo? Sim, fizemos ajustes na meta. Nossa operação diminuímos 30% da meta do ciclo do ano passado. Agora. Do maio, né? Versus o budget. Mas, para setembro, estamos fazendo ainda projeções, né? Estamos esperando. A verdade que é muito complicado saber o que vai acontecer. Ainda no México não sabemos quando vai o governo decretar a volta à presencialidade mesmo, né? Então, em termos práticos, sim, flexibilizamos a meta, né? Porém, é uma pergunta muito ampla, né? A verdade é que, mais que mudar a meta, mudamos o processo comercial, o processo de venda, né? A gente tem que entender que o mundo está vivendo uma economia de guerra mesmo, né? Onde todo mundo tem que ser flexível. E essa flexibilidade se tem que traduzir em flexibilização das metas, né? E pensar mesmo que nesta situação o ingresso é fundamental, é um tema de supervivência mesmo, né? Então, eu acho que o importante é deixar para este grupo aqui é que tem que conseguir acordos, né? Decisões solidárias com o time, né? Mas tipo o quê? Você está dando mais desconto?
Pode ser também, sim, tem que flexibilizar as metas, né? Eu já falei que diminuímos 30%, né? Tem que fazer flexível o modelo de pagamento, né? As pessoas estão com muita incertidumbre, tem que entender que estão chateadas mesmo, né? E é difícil querer fazer investimentos neste momento, né? Eu acho que não está no momento ótimo, né? Eu acho que estamos em uma época das baratas, tem que ser rápidos, né? Criativos, procurar rentabilidade para sobreviver. Ao final, o replanteamento das metas é um tema de recálculo da produtividade, né? E de mudança do processo comercial, que sequer mais adelante falo disso, né? Mas não só mudamos a meta, mudamos o processo comercial, né? Tá. Nós vamos falar mais disso um pouquinho na frente, tá, Vitor? Obrigado. Eu queria ouvir também a posição do Wilson, porque no caso de vocês dois, vocês tinham um histórico de captação com sucesso de bater meta nesse modelo anterior, né? Agora, Wilson, como que vocês estão pensando, o que vocês estão planejando, já fazendo para esse cenário, igual o Vitor falou, que é novo para todo mundo? Legal. Gustavo, deixa eu dar oi para vocês, para o Vitor, o Daniel, o Itório, no momento, e o Fernando. No momento, acho que da minha apresentação, caiu minha conexão. Ah, Mas tá. confio que você me apresentou bem. Foi em boas mãos. Bom, Tá vamos bom. lá. Então, agradeço pelo convite mais uma vez e todo mundo que está nos ouvindo aí, assistindo. Muito bacana poder trocar um pouquinho de experiência. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem, vou entrar no ponto de meta e verba, mas, de fato, a gente tem uma situação única no mundo. Nesse tempo moderno, acho que nunca isso aconteceu. Então, as crises, é uma crise prolongada, a gente não sabe a profundidade e a extensão. Mas acho que é muito importante para todo mundo, seja no aspecto pessoal, profissional, é que assim, não existe manual para isso. Eu acho que a gente tem que tatear ponto a ponto, dia a dia. Não dá para fazer futurologia. A gente tem que ir sentindo o dia a dia, criando cenários de fato, criar cenários mais conservadores, menos conservadores, mas a gente tem que ter muita serenidade, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem de serenidade, foco no dia a dia, falar muito não, separar o que é, eu falo muito isso e vou repetir aqui para essa audiência, separar muito o que é sinal do que é ruído. Né? Nesse momento tem muita gente, muita situação, muita ferramenta, muita bala de prata, não tem bala de prata, tem muito trabalho. A gente tem que, a gente como gestor, como líder de uma instituição de ensino, de uma área, de uma frente que busca growth, crescimento, acho que a gente tem que tentar ser sereno e manter o otimismo. Uma hora vai passar e a gente tem que saber como que a gente quer estar lá, a hora que isso se acalmar. Bom, dito isso, eu acho que todo esse cenário ela mexe em hábitos de consumo, nas relações, seja familiares, no medo, na perda de confiança de consumir, de comprar, muita gente acessando o digital pela primeira vez, então tem hábitos de consumos que mudam. Nosso mercado, nossa indústria, aqui nosso setor, a gente vai ver acirramento de competição, a briga por market share mais forte, a gente vai ter mais concentração, vai levar a mais concentração, então tem uma série de implicações de mercado. Na empresa, a gente tem que estar cuidado olhando caixa, tem que olhar a estrutura de custo, o que a gente e como manter essa operação. No nosso mundo agora que a gente vai entrar, na geração de negócio, a gente tem que continuar, a gente não pode ter inação. Isso que é importante. E falando um pouquinho de captação, a gente sabe da importância de manter a base, de manter a operação, mas o mundo tem que continuar e a gente tem que liderar esse processo de buscar, como o Vitor falou, a gente tem que buscar receita, a gente tem que buscar os negócios. Falando exclusivamente da captação, que é o ponto que você toca aqui, como que está a meta e está a verba do nosso grupo e como eu venho pensando isso? Primeiro que, assim, a gente não consegue... a nossa meta que a gente tem para esse intake de ponto 2, ela está permanecendo a mesma do que a gente tinha planejado lá em outubro do ano passado. Mesma. A gente fez cenários. Olha, chegar em 80% disso, em 90%, em 100%. Que há impacto? Há impacto.
a gente finalizou agora a nossa captação, a gente conseguiu atingir a meta. Por sorte, ou pelo momento, era a reta final do Intake 20.1. Então, nós atingimos, seja no presencial, seja no EAD. A gente sabe que vai ter impacto, mas nós não quisermos, a gente não quis mexer na meta para o meio do ano. A gente está olhando dia a dia, semana a semana, e se precisar fazer correção, nós vamos fazer. A gente não tem resposta. Então, estou muito tranquilo e transparente com o meu time, com todo mundo. Não temos todas as respostas, temos alguns cenários. Então, meta fica aquela que está cravada. É claro que tem a questão de variação, de bônus, a gente vai ser super compreensivo sobre esse tema, é óbvio, mas a gente entende que existe mercado, gente. O mundo é de uma forma diferente, de uma forma como um outro processo que a gente tem que se adaptar, mas existe mercado. E em relação à verba, a gente está, por hora, mantendo todos os investimentos que tinham previsto para o ano. Todos. Tá. É claro que existe alterações táticas desses planos de investimento. É claro que ações comerciais de campo mudam mais para o digital, para outra, a gente pode falar isso um pouco mais para frente, de algumas atividades, mas a verba está totalmente mantida por hora. Claro, é uma situação do nosso grupo, da nossa empresa, do nosso setor, aí cada instituição tem que avaliar um pouco essa questão da sua necessidade de caixa, da preservação da sua margem, da rentabilidade, etc. e tal. Mas, em linhas gerais, e colaborando com o que eu falei no início, o mundo continua. E a gente precisa saber como que a gente quer sair disso. E acho que é função nossa levantar essa bandeira, saber que existem os outros aspectos, mas a gente tem que levantar essa bandeira porque tem gente querendo consumir ainda. Consumir e comprar e entrar no ensino superior. Show. Daniel, você que é o mais novo aí, player do grupo aí no sentido de graduação, você não tinha captação de EAD para graduação ano passado, nem no início do ano. Como que você se preparou ou se readequou para esse modelo, para esse momento agora, considerando meta, considerando verba? O que você tem para trazer para a gente? Bom dia, gente. Obrigado aí pelo convite e espero que todo mundo esteja em casa e com saúde. E obrigado pelo convite aí, Tório e Gustavo. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco do Descomplica e é quase que uma antítese, né, um pouco aqui do Vitor e do Wilson, porque o Descomplica ele nasceu para esse momento. Ele nasceu pensando que não existiria o presencial. Então, para a gente, o efeito do coronavírus ele foi, de certa forma, oposto ao que aconteceu com todo mundo. Porque a gente não teve queda, a gente quase que começou a duplicar nossos resultados depois do coronavírus. Então, é um efeito esperado, que a gente esperava que acontecesse nos próximos 5 anos, né? Vamos pegar o recorte do ensino superior. A gente tem lá 30% das pessoas que optam por ensino superior à distância em 2017, 2018, e a expectativa é que em 2022, 50% dos ingressantes fossem para ensino superior online. É óbvio que essa curva vai mudar drasticamente. E a gente estava se preparando para 2022. O que está acontecendo é que isso foi antecipado. A gente foi sugado por um buraco negro e está todo mundo tentando se adaptar. E do nosso lado, a gente meio que já estava um pouco preparado para isso, mesmo sendo pequenininho. A gente fechou 2019 com 800 mil alunos estudando com a gente. Então, é muita gente já estudando online. Então, a gente já tinha uma tecnologia preparada para isso e não existia uma necessidade de adaptação. A gente já tinha uma fábrica instalada para isso. Mas quando a gente olha o ano, e aí sim, obviamente, a gente está olhando produto a produto, Gustavo, a gente está focando muito em 3 coisas. A primeira delas é o time. Porque se a gente não olhar para as pessoas que estão trabalhando no Descomplica, no final das contas, a gente não vai chegar do outro lado. E eu concordo com o Wilson. Sem otimismo demais e sem pessimismo demais. A gente está optando pela linha do meio. Não dá para recuar, não dá para sair correndo querendo fazer tudo. Mas o time é algo que a gente tem que preservar. Então, uma coisa que a gente adotou, por exemplo, a gente faz uma live com todos os funcionários toda semana para falar sobre coronavírus, atualizar quantas pessoas do Descomplica estão com coronavírus, quais são as medidas que a gente está tomando. Se comunicou muito mais com o time nesse momento. Depois, alunos atuais. A gente tem que ajudar os alunos atuais nesse momento porque eles estão precisando da gente mais que qualquer outra coisa. E, por fim, a marca. Como que a gente blinda essa marca e deixa essa marca sendo uma opção para o momento que o país está precisando. Então, a gente, por exemplo, a gente está oferecendo curso para o governo de São Paulo, Paraná, uma porrada de coisas que a gente está fazendo de graça para ajudar as pessoas vamos com a gente vai passar do outro lado. Isso vai acabar em algum momento. A gente precisa dar força para todo mundo para passar do outro lado.
E quando a gente olha no final das contas, a gente tem que ter um olhar, como o Wilson falou, de caixa preventivo. Eu não vou esperar um problema de caixa daqui 24 meses, 18 meses. O olhar de caixa é super importante para preservar esses 3 pilares que eu falei para vocês: time, marca e alunos atuais. O que a gente adotou, e aí talvez é uma recomendação que eu passaria aqui para todo mundo, a gente adotou muito um modelo de stage and gates. E olha que no nosso caso é até um pouco inverso, porque alguns produtos estão crescendo muito. A cada 15 dias a gente faz uma revisão desde tráfego, leads gerados, resultado de alunos, receita e ticket médio. E que se o cenário é para cima, para baixo, mediano, a gente adota tais medidas para a segunda quinzena. Eu acho que a cada ciclo, 5 dias, 15 dias, um mês, é importante vocês reverem. Não dá para a gente planejar como vai ser daqui 5 meses. Mas a cada 15 dias rever o que está acontecendo, isso ajuda muito você a diminuir o investimento, aumenta o investimento. E no final das contas, vou dar um exemplo. Para o cenário de Enem, a gente está prevendo um crescimento marginal de 20%, 25%, que para o nosso mundo é pouco. Para pós, a gente está duplicando o resultado. Então, o que a gente está pensando e até um ponto da pergunta do Tório, sim, Tório, no final das contas, a gente não está olhando mais o preço. O que eu estou olhando é a receita final. E o preço ele é combinado por número de alunos versus preço. E eu estou bem em aumentar minha base desde que eu reduzo um pouco o ticket. E aí a gente vai mensurar. E a cada 15 dias a gente está fazendo ajustes. Isso eu te diria que mudou sensivelmente de 30 dias para cá. A gente já fez 3 ajustes. 3 ajustes. Isso que eu ia te perguntar, Daniel. Agora, eu tenho uma impressão, a gente também vai fazendo a revisão com os clientes nossos, a gente tem uma impressão, e é lógico que a gente não tem bola de cristal, e a gente está tateando o que está acontecendo e todo mundo, mas eu tenho uma sensação que aquela sensação do pior já passou. Quando a gente começa a olhar os números agora, a gente começa a ver que o número de inadimplência não foi tão alto como a gente pensava. O número de evasão não está sendo tão alto igual se pensava. Eu tenho um ponto sobre isso, te complementando, que é o seguinte: eu acho que as pessoas estão com menos medo, porque agora elas já entenderam a situação, mas eu acho que elas ainda estão com medo da tomada de decisão e comprometimento financeiro de médio prazo. Sim. E para mim é um ponto que a gente não está tocando aqui, que a gente está falando de captação. O termômetro, no meu ponto de vista, que mais vai mudar no setor daqui 6 meses vai ser churn e evasão. Renovação. Isso vai explodir. Por quê? Não é porque as pessoas não podem pagar, mas porque está todo mundo sendo jogado no ensino online, que é o presencial gravado, que é a aula do professor que nunca foi colocado na câmera e está dando uma aula de 2 horas e não consegue se adaptar a isso e o aluno vai embora. Mas, Daniel, mesmo assim, a gente tem clientes com 95% de frequência nessas aulas, estão boas. 91% de frequência. Só queria colocar uma coisa. O Serra pode dar o testemunho aí. O que eu queria colocar é o seguinte: aqui as aulas não são aulas gravadas. A gente está, a maior parte está fazendo aula remota, aula ao vivo, tá? E a frequência está maior do que o presencial. Agora, eu queria completar uma coisa, Daniel. A gente acabou de rodar uma pesquisa com 4 construtos e com 3 mil alunos que não se matricularam, tá? E a gente viu algumas coisas importantes. Uma delas é que, sim, existe uma preocupação financeira, mas tem uma coisa que corrobora com o que você falou, que a gente estava até comentando logo antes com o Tório, aquele efeito do bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Da primeira semana para a segunda, o hábito mudou. Tá? Então, o cara está mais confiante em recomeçar a vida. Mas eles apontam restrição financeira nesse momento, preocupação financeira, o contrário do que a gente tinha na retenção, né? Preocupação financeira para se matricular. Tá? A gente rodou várias árvores de decisão, mas uma coisa importante que apareceu foi que a comunicação no site e com o cliente e a reputação e da marca, tá? Modificam o hábito de compra para quem vai se matricular no curto prazo, tá? Nos próximos 3 meses. Então, de certa forma, contribui com você. A única coisa que eu queria ressaltar é que a maior parte está fazendo remoto e fazendo bem feito, está indo bem. Realmente a frequência aumentou. Tá? Eu estou falando de universidade com volume, né? Então beleza. Tá muito bom, mas nós temos um tempo, né? Então eu vou fazer o papel de chato aqui. Esse eu deixei extrapolar um pouco, foi o primeiro, mas vamos tentar manter o tempo para o pessoal aqui. Eu queria falar agora de equipe comercial, né? E aí, comercial, a gente fala de equipe de rua, mas também fala de call center, né? Então, para o Daniel também
se enquadrar nesse processo. E tanto o Wilson como o Vitor já deram uma pincelada, mas aí eu queria que vocês detalhassem um pouco mais. Vamos começar pelo Wilson agora. A gente sabe, né, Wilson, que um dos maiores resultados da captação até o início do ano é a equipe comercial. Fazia uma diferença muito grande o pessoal na rua fazendo ação, né? Mas agora a gente está com essa impossibilidade. Então, o que vocês estão fazendo? O que você está enxergando? Como que você tem... O que você traz de dica para o pessoal que está aí no webinar com a gente? Bom, vamos lá. Se eu falar demais, você corta, hein, Gustavo? Se eu falar de menos, você me empurra. Não, vamos lá. É que o assunto retenção não é fácil, né? E é o ponto que foi colocado, né? Marcas boas tendem a sofrer menos nesse momento, né? Marcas cortam caminhos de decisão, né? E a gente sabe como a retenção, mas é assim, só para um desabafo. No nosso negócio, que a gente tem o cliente consumindo com a gente todo dia, recorrente, a gente não sabe o que fazer para o cliente, o remédio certo no momento de dor, a gente precisa se mexer mais na nossa indústria, né? A gente não sabe o que fazer para o cliente na renovação, porque não tem sensibilidade, não sabe que cluster que ele pertence, qual a predição dele, qual é a probabilidade, enfim. Fica um puxão de orelha aí para todo mundo, a gente precisa se mexer. O cliente está sempre com a gente não entende direito ele, né? Até para um momento como esse, saber o que ofertar. Indo para o ponto da captação. Equipe comercial. Como você falou, essa frente aqui, a gente continua com ela, só que os meios mudaram, né? Então, o canal digital tomou toda a frente. E aí o pessoal é multicanal. É o seu telefone, é o seu WhatsApp, a frequência e uso do WhatsApp. Então, a gente já estava num processo a gente já vinha no processo de digitalização dessa equipe. Tá? Quando eu falo de digitalização, mudar a plataforma que sustenta esses meios de comunicação, mudar a plataforma que sustenta as redes sociais. Então, a gente mudou todo o ecossistema para uma outra ferramenta, mudando a nossa cultura, com treinamento, com governança. É claro que esse momento pegou de surpresa, a gente teve que acelerar algumas coisas e até errar em alguns momentos, né, dentro de um controle. Isso não tem problema. A gente gosta de fazer, errar rápido. Então, a equipe toda virou digital. Hoje eu estava mesmo falando com o meu gerente comercial, ele estava me apontando que toda a equipe comercial, de polos, de unidades, estavam gravando filmetes dentro de uma estrutura, distribuindo para suas redes, distribuindo para seus conhecidos. Os acessos ao site, aos leads estão chegando mais rápido para o comercial e a gente está dividindo muito, a gente sempre dividiu nosso call center de captação com o nosso time de campo. Nosso time de campo, por mais que tenha esse trabalho de campo que hoje está parado, ele sempre participou dessa régua, dessa jornada do prospect, vamos dizer assim. Da conversão, né? Não é só gerar lead sujo e depois não converte no call center. É isso aí, ele tem que participar. O call center é uma maquininha, uma fabriquinha, lá. Ele tem toda a sua sistematização, mas em algum momento precisa de um contato muito mais próximo, muito mais afinado, diferenciado. E aí vai para o time da unidade, que conhece aquela unidade, aquela prateleira e tem um speech mais encorpado. Eles já vinham nisso. Então, a gente acelerou mais isso, colocou isso mais na mão do time de unidade e o meio digital. Então, o meio digital para a gente foi muito importante. Hoje a gente tem até e outras, a gente fez o nosso tour virtual, então, nossos candidatos estão fazendo nosso tour virtual junto com a gente. A gente fez uma plataforma de gestão corporativa online para as empresas. Então, não precisa estar lá a empresa fazendo ação, está tudo digitalizado. Então, a gente já vinha no processo. Eu acho que todo mundo tem que buscar isso. E isso vem para ficar, tá? Eu acho que dá para usar os dois mundos. Esse mundo que é o mundo físico e o mundo online. Na verdade, a equipe tem que ser um mini channel, tá? É isso que a gente tem que buscar. Beleza. E aí, Vitor? E no seu caso aí? O seu está começando agora, né? Mesma coisa, né? Eu acho que o primeiro a gente tem que entender o mercado, né? Não só do âmbito tradicional, né? E as clássicas segmentações socioeconômicas, né? Tem que ser empático agora com seus clientes, né? Aproximando-se dos clientes e demonstrando muita empatia, né? Vitor, posso
Posso Sim, adicionar sim. um dado no teu Sim. caso? Gente, só de informação, no México, que eles chamam de feeder school, né, que é relacionamento time comercial com as escolas, representa 75% das matrículas. Então, é muito alto a questão comercial no México. É muito mais alto do que a gente. É Né? isso São mesmo. muito agressivos. E aí, a curiosidade, como é que você está fazendo? Você tem 300 pessoas no seu time comercial, Vitor. Como é que você está fazendo? O que Mudou, estão né? fazendo nesse momento? Essa é a nossa dúvida. Essas pessoas estão mudando praticamente de rol, né? Agora tem outras responsabilidades, né? Mas são decisões difíceis que a gente tem que tomou, né? Para começar, só gostaria de explicar a nível de mercado, o mexicano, a verdade, é pouco exigente e isto está mudando, né? Tem pouco dinheiro para gastar e a experiência do cliente tem que ser melhor, né? Que tenho que fazer para enamorar o cliente neste novo processo? Eu acho que é muito importante, né? 2, a gente está procurando modelo de custos para cliente, para os clientes com maior flexibilidade de pagos, né? Tem que adaptar o produto também, né? E a parte da equipe comercial, minha sugestão aí é adaptar processos alinhados à nova realidade, apoiado da tecnologia. Toda empresa pode ser habilitada pela tecnologia, viu? Com coisas simples. No nosso caso, temos feito mudanças no modelo de produtividade tradicional de conversões, aquele que todos conhecemos, através de modelos na geração de cadastro utilizando DMP ou inteligência artificial. Não dá para gastar mais. Eu não sei se no Brasil, mas no México, os leads de Google estão muito, muito caros, né? Então, mudamos a estratégia de geração de leads, trazendo automatização e digitalização de venda, né? Agora, a parte crítica mais forte, estamos na mudança, né? Neste momento, incorporamos o discador, o CTI, para toda a força de vendas. Antes, a equipe de assessores comerciais ficava no plantel. Agora tem que estar em casa. Mas quando começou a epidemia, na verdade, era muito complicado medir a produtividade. E a verdade, a equipe não tinha toda a atitude, nem tinha toda a força para vender, né? Nem sabia como. Então, a primeira coisa que fizemos foi colocar o discador, enviar as ligações para a equipe toda, né? Agora já estão todos ligados e eu posso ver o relatório de quantas ligações fizeram, quanto tempo estão ligados, né? E é uma coisa relativamente simples, né? E eu acho que essa é a principal mudança que temos feito, né? Nesse sentido, mudamos todo o processo. Antes, o operador de contact center enviava as citas a cada dos plantéis, dos campos, né? Agora é só equipe, né? Claro, tem roles e responsabilidades diferentes, porém, a equipe está vendendo por telefone, né? E isso eu acho a mudança mais importante que agora, se antes assessor de contact center ligava 80 vezes no dia, tínhamos 93 pessoas no contact center. Agora, esse número se multiplicou, né, por
muitas vezes, né? Porque tenho toda a equipe comercial ligando aos clientes, né? Sim, sim. O Vitor, obrigado. Daniel, e aí, como que você está trabalhando o seu Na time aí comercial? verdade, eu não tenho a questão da presencialidade, né? Então, agora que a gente está lançando umas unidades de experiência para a graduação, então isso, obviamente, foi adiado até a gente poder oferecer isso para o público. Mas a experiência que eu tenho, na verdade, eu volto a 3 ou 4 anos atrás, quando eu e o Wilson, a gente estava na fila para pegar um avião, o Tório estava na nossa frente, o Tório virou e falou assim, cara, a gente tem que começar a implementar no Brasil um negócio aí de inbound, a gente tem que começar a estudar isso. Isso acho que há 4 anos atrás. Eu te diria que um dos acertos que eu vejo hoje, olhando para trás, foi a gente ter feito isso, o Wilson também fez, há 3, 4 anos atrás, ter implementado isso. Porque o que aconteceu foi, no meu ponto de vista, a gente vem trabalhando em inbound já há 4 anos, e hoje o relacionamento com a gente gera 5, 6 milhões de leads por ano. O relacionamento com esse público, neste momento, a gente já tem uma relação já de longo prazo. A gente está captando os alunos já há 2, 3 anos. O que eu vejo que está acontecendo é que a gente mudou um pouco a estratégia. Um lead nosso convertia mais ou menos estou falando um recorte público pós-graduação, entre 7 dias e 10 dias do dia gerado, no momento que ele estava pronto para compra, tá? Então, um hot lead, ele demora 10 dias a converter. O que a gente fez foi mudar a estratégia. Antes eu tinha uma estratégia linear de nutrir esses leads durante 30 dias. O que eu fiz, eu mudei a curva. Então, eu gero esses leads muito mais rapidamente no início do mês e eu tenho mais tempo para poder convertê-los até o final do mês. O time, então, ele tem... A conversão saiu de 7 a 10 dias para 15 a 20 dias, porque o público está precisando de mais tempo para conversar. Mas eu te diria que quem não adotou a estratégia de inbound, é a hora de começar. Quem está adotando agora e já mandando o primeiro e-mail de venda e compra, está fazendo errado. Inclusive, eu estou vendo muita gente fazer isso. Criaram sites, conteúdo de graça, está aqui, gera o lead, o primeiro e-mail, compra agora com desconto. Gente, se a gente levar o mercado para o mercado de preço, a gente não sai daqui um ano do outro lado. Ninguém vai sair. Porque vai todo mundo derrubar preço e a gente não vai chegar do outro lado. Então, se vocês não adotaram o inbound ainda, adotem. E busquem se relacionar com o público, porque daqui a um ano a gente vai precisar falar com eles. Inbound desde inbound sales, tá, gente? Não exatamente. Mas não, show de bola. Eu vou introduzir esse tema aqui, eu chamei de forma de ingresso, mas antes eu vou trazer algumas perguntas alguns comentários que a gente teve no chat. Então, o pessoal que quiser no QA lá mandar as perguntas, manda o nome da instituição, porque está dando algum pau no Zoom aqui, que está vindo um monte de gente com o mesmo nome que eu sei que não é. Então, assim, eu sei que não é porque está o nome de um funcionário nosso, e o cara foi ele provavelmente que gerou o link que disparou. Então, está dando algum pau aqui no Zoom, que está chegando as perguntas e eu não consigo identificar de quem é, tá? Mas então, algumas pessoas... Então, aqui a gente quer falar de forma de ingresso, né? Então, a gente vai ter vestibular, Enem, transferência. E aí, nessa mesma esteira, muita gente comentou sobre a questão do híbrido. Se o portfólio que vocês vão oferecer agora no meio do ano, ele vai mudar ou se está sendo o mesmo portfólio que vocês tinham em 2021. Então, Wilson, como que você está pensando isso aí? Formas de ingresso, né? Se vai atacar uma mais que a outra, ou se vamos atacar todas e deixa o mercado definir. O que você está pensando? E o portfólio, os produtos, está lançando produto novo, está trazendo híbrido, enfim, por causa da situação. Ok. Bom, vamos lá. Falando de forma de ingresso, eu acho que a forma de ingresso quem define é o cliente, né? Então, quando você coloca o cliente no centro do negócio, e você tem que dar o cardápio de opções e não atritar esses processos de admissão, né? Fazer de uma forma mais fluida, menos fricção, enfim, todo o processo. Tal como a gente sabe, todo mundo tem trabalhando depois de algum tempo, já melhorando esses processos de admissão. Então, o que eu entendo? É claro que nesse momento ir à unidade é inviável, não acontece. E, é claro, outros processos de admissão tomam maior desempenho, maior força. O que a gente viu, e aqui também, a gente acelerou alguns processos de digitalização. Alguns já estavam acontecendo e faltavam alguns outros para acontecer. E esse momento foi um acelerador, né? Porque tinha que fazer.
É engraçado, né? A gente tem que esperar uma crise para fazer algumas coisas às vezes. Mas, enfim, olhando o copo meio cheio, a gente está colocando todas as opções disponíveis. É claro que aquela que exige a presencialidade, ela não ocorre no momento, mas ela volta. Eu acredito que ela pode voltar. Porque eu acho que, falando um pouco, há público para todos os tipos de produtos e processos de admissão. Então, tem aquele que quer vir à unidade, que quer fazer uma visita, que quer conhecer, que quer fechar a matrícula na hora, e aquele que quer fazer de forma digital. Então, acho que o importante coloca o cliente no centro do negócio, faz benchmarking na nossa indústria e fora, e coloque as opções e simplifique a vida. Acho que a vida e o processo e o caminho, né? Acho que esse é o nosso ponto. É claro que, dando um número, que acho que é importante, a gente já abriu a captação 20.2 do presencial, tá? A gente, naquele momento que a gente já tinha batido a meta, a gente segurou um pouquinho mais, a gente ouvia alguns grupos, algumas instituições mantendo ainda a captação 20.1, outros ainda estão com a captação 20.1, ou seja, fazendo o pessoal entrar nesse online remoto, nesse meio digital remoto, para depois, lá na frente, migrar. Outros ficaram parados, claro, cuidando da sua base, ou preocupado. Tem cada região, cada instituição é um universo. A gente já virou, e a gente virou com o vestibular mais digitalizado, né? E 60% dessas inscrições que a gente tem hoje para a captação do presencial 20.2, que são 25 unidades, 17 marcas aí, a gente, 60% vem desse vestibular agendado totalmente digital. Então, quer dizer, a aceitação foi ótima. O processo de conversão melhorou, faz mais sentido, mas não, o cliente já queria aquilo, a gente que não fazia. Wilson, deixa eu só somar um fator. Eu tive uma reunião com o Fabiano, seu líder comercial, foi quinta-feira, e ele me contando, a gente conversando um pouco sobre isso, ele contando que vocês tiveram, e aí eu posso falar, acho que não tem problema do número, que vocês tiveram um domingo 500 matrículas. E ele falou como esse processo digital foi importante, porque quem imaginou que domingo você teria 500 matrículas em pleno domingo? A unidade não funciona acontecido. Domingo, né? Ela não funciona domingo. Você teve 500 matrículas no domingo, né? Então, o tanto que é importante um processo desse, né? Tanto que validou, já pagou qualquer investimento que você fez. Absurdo. A gente bom, eu sou um pouquinho, eu não sou tão velho, tenho uns cabelinho branco aqui, mas essa indústria se dava o luxo de fechar, de ficar um mês sem processo de admissão. Não existe isso. Não encontrei ainda nenhuma indústria que fazia isso. Enfim. E o cliente, e acho que a captação tem que ser 24/7. Sabe? Acho que a gente tem meios, tem inteligência, tem bot, tem o processo de admissão, tem o processo de matrícula, que, claro, a competição, os hábitos mudaram, o consumidor está mais exigente, ele consome Netflix. Como é fácil comprar Netflix, como é fácil comprar no Descomplica. Então, ele olha lá e fala, why not? Por que os outros não? Então, Gustavo, respondendo, forma de ingresso é ter tudo na prateleira e pensar sempre como eu posso melhorar, como posso fazer melhor, como posso tirar um step, como eu posso simplificar. Falando de portfólio, que acho que é uma pergunta da turma aí, aqui no grupo a gente já tem 3 grandes. Nosso grupo vai da educação infantil ao doutorado, mas o grupo, claro, ensino superior, graduação, presencial e EAD é o nosso core, além da educação continuada que a gente está acelerando. A gente já tem as 3 modalidades que a gente chama aqui de formatos, que é essa graduação presencial, que está se mudando, e a gente está repensando ela, porque hoje existe até a possibilidade do 40%, né, no EAD. Então, como introduzir isso, né, de uma forma que tenha uma experiência melhor, tenha um processo de aprendizagem melhor, que melhore minha estrutura de custo, que gere percepção de qualidade, que eu possa depois usar isso em venda. Então, está se pensando, nesse momento, como remodelar esse produto, tá? Que é uma coisa que a gente vai implantar. E a gente tem um produto semipresencial, com uma interação semanal, basicamente, e o mais online. Eu acho que tem carreiras, profissões, locais, pessoas para todo tipo de oferta. O importante é você tentar fazer grades únicas. Aí que está o mistério. Tudo unificado. E o conceito de estude. Estude. E você começa por uma trilha, por um caminho, você pode ir para o outro, de acordo com a tua necessidade daquele momento. Não é fácil, tem muita gente pensando nisso, alguns fazendo. Quando você começa do zero é mais fácil. Quando você tem
canoa, pilotar canoa é uma coisa, a transatlântica é um pouco mais difícil. Mas é verdade. E É a gente fica duro, fica mais complexo, tem muitos fóruns de decisão. Mas, respondendo sua pergunta, repensando o presencial num outro modelo, vai ter oportunidade de muita coisa, repensando sempre o presencial EAD e como fazer grades únicas. E aí atender aos novos anseios do cliente, que busca uma formação hard skill técnica, mas também soft skill e outras funcionalidades que é importante para a empregabilidade. Então, é um momento muito legal, de muita bagunça e muito em xeque, para nós aqui levantarmos essa bandeira, e nós, com a área acadêmica, com a área de estudo, e repensar. Olha o que a gente está fazendo, olha o que a gente pode fazer. Então, isso é o que a gente está fazendo. Muito bom. Antes do passar para o Vitor aqui falar, eu só queria avisar o seguinte: nós colocamos uma enquete aí dos próximos assuntos que a gente quer discutir no próximo webinar. Então, assim, quem não votou, vota aí rapidinho para a gente vai partir para uma outra enquete depois, mas só para a gente trazer conteúdo que seja conteúdo que vocês mesmos decidem do que a gente pode trazer ou do que vocês querem ouvir. Então, Vitor, o que você acha aí? O que vocês estão preparando? Na verdade, aqui o processo é um pouquinho diferente. A gente não tem vestibular, né? Então, o processo é diferente. Mas eu já falei de que a gente tem que melhorar o processo de compra, a experiência de compra do cliente, né? E agora, essa experiência que antes passava por a presencialidade, tem que ter todos os touch points de venda digitalizados, né? Já também aí o Daniel e o Wilson falaram, né, de que em cada etapa do processo a gente tem que colocar, tem que botar elementos onde a experiência do cliente seja muito positiva, né? Muito conteúdo, né? Enviar, já também falaram do tema de inbound, neste momento é a melhor ferramenta, né? Porque permite ao estudante ter uma experiência digital com conteúdos, né, interessantes, que além de tudo, tem tempo para ver, né? Eu acho que uma das coisas positivas é que os clientes estão tendo tempo para investigar com mais cuidado, com mais dedicação. Então, experiência inbound e as ferramentas de criação do conteúdo neste momento são muito importantes, né? Neste novo processo também tem que alinhar a equipe comercial, e dois, ficar muito atento do mercado, né? Infelizmente, pelo menos no México, né, tem universidades que não vão conseguir passar pela crise. Por quê? Porque não tem modelos digitais, né? Então, o tema da transferência se faz parte muito importante do processo de atração, né? Então, a gente está atenta neste momento a essas universidades que não vão conseguir, né? E porque vai ter estudantes que vão precisar educação de qualidade, né? Então, também a gente está fazendo audiências, criando audiências, tentando atrair a esses estudantes, né? Tá. Transferências e muita recomendação, né? Se a experiência do cliente, da experiência de compra do cliente é muito positiva, tem que tentar também fazer recomendação, né? Dessa experiência. Então, a gente está investindo mesmo no tema de atração e transferência. Beleza.
Então, aqui eu queria só avisar assim, o papo está muito bom, nós estamos, acho que o tempo vai estourar uns 10 minutinhos, então eu queria avisar o pessoal aí que a gente tem mais 2 assuntos para falar e eu queria só registrar aqui, né, o professor Oscar Hipólito está participando aqui com perguntas, com comentário, o Willi Muriel lá da Carta Consulta, né, ele fez um comentário lá no início, que estava sem identificação, ele identificou depois, que é a questão da opinião dele de chamar o EAD, do que está ocorrendo agora de EAD é um erro técnico, né, e chamar de remoto é um erro estratégico, que ele acredita que uma perspectiva da retomada da atividade presencial pode gerar uma onda de otimismo que pode ser bem aproveitada. Então, eu vou registrando algumas coisas, outros já foram respondidos, né? Então, a Suzana Diniz, parente do Wilson aí, ó, perguntou sobre a reformulação de produto, que a gente já falou aqui também, né? Então, depois eu vou citando mais pessoas. Daniel, você tem alguma contribuição? Talvez não no Descomplica, porque está começando agora, questão de transferência, mas você tem alguma, na sua experiência de mercado, de o que você enxerga nesse assunto aqui? Cara, sendo bem sincero, não tenho ideia como é que faz presencial, como é que muda a grade. Assim, o Wilson é o especialista disso no Brasil, então vou até pedir dica depois para ele. Nem sei fazer presencial. O que eu posso te dizer que a gente está fazendo hoje quando a gente pensa em grade de curso, né? No nosso ponto de vista, o curso digital, o curso online, ele não é o curso semestral que a gente tem que entregar no semestre. Para a gente, todos os nossos indicadores, e tanto o curso de graduação, pós e até do Enem, o que a gente faz é como a gente cria uma matriz no qual a gente consiga garantir que o aluno dê o próximo play no vídeo. Então, a nossa meta é quantos alunos deram um segundo play, deram um terceiro play, deram um quarto play. Porque se eu garantir que o aluno... E aí o professor Fernando Serra sabe muito mais do que isso, porque ele tem uma publicação incrível sobre evasão. O aluno lá, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem lá um reporte da área de evasão, que 80% das pessoas foram embora por motivos financeiros. E na publicação dele, ele diz que, na verdade, o motivo financeiro é o que ele atesta, mas, na verdade, ele já perdeu o engajamento há muito tempo. Então, se eu garantir que eu tenho uma aula legal e que a próxima aula vai ser legal e que a próxima aula vai ser legal, eu garanto que se esse cara tiver um problema financeiro e ele tiver engajado, eu vou conseguir trabalhar o preço com ele ou eu vou convencer ele a não sair. Então, a gente está focando muito nesse tipo de experiência, como que a gente trabalha com cohorts, né? As pessoas que entraram em janeiro, quantos por cento estão indo para fevereiro? Que entraram em fevereiro, quantos estão indo para março? E olhando no micro. Um bloco de disciplinas nossa, cada aula tem 5 minutos. Então, eu faço com que as pessoas vão pulando a cada 5 minutos. E a aula que está deixando muita gente ir embora, a gente vai e muda ela em 2 dias e coloca uma aula nova. Então, a gente trabalha muito no micro e entende que isso tem um efeito gigantesco no engajamento. O Tório faz um paralelo muito, eu acho que ele foi muito feliz, né? Porque eu que pesquiso junto com o professor Fernando Serra, tem essa honra, a retenção, mas o Tório que traz uns insights muito bons para a gente, né? Ele fala, o nosso modelo de educação é como se fosse SaaS, né? O aluno paga a mensalidade todo mês se ele tiver gostando do que ele tem de serviço. Então, a cada mês ele faz uma renovação do voto dele com a instituição. Se o conteúdo está legal, ele vai pagar e vai continuar. Se aquilo não está fazendo diferença para a vida dele, a chance dele evadir é muito grande. E aí ele vai perdendo engajamento, né? Na verdade, ele vai se sabotando, vai mal na prova, começa a parar de frequentar a aula, mas isso, nos finalmente, já é um indício de diminuição do comprometimento dele em relação à compra que ele fez. Então, esse é o desafio que a gente tem com a instituição dentro do tema retenção, manter o engajamento do aluno. Eu acho que isso que o Daniel colocou, acho que eu tive a sorte lá de acompanhar lá o início lá da mudança do Descomplica, de sede, daí por diante, mas quando a gente fala vou cometer um erro técnico aqui, né? Aproveitando, quando a gente fala de inbound, a gente está sempre olhando inbound do mercado. Quando a gente fala de retenção, tudo aquilo que a gente está falando se encaixa. Então, a retenção, ela tem 3 aspectos, né? Ele tem a evasão, o attrition, que eles falam que isso que o Daniel falou, que é a desistência ao longo do caminho, né? A desmotivação ao longo do caminho, e tem a retenção. E
isso tudo tem um monte de componentes, né? Tem componentes da pessoa e tem componentes da instituição e daí por diante. Então, tudo aquilo que a gente faz para retenção não é só acadêmico. Tá? É uma coisa que mistura acadêmico, indicador que vem da secretaria, indicador que um monte de coisas que tem que ter uma comunicação constante, um retorno constante dessa comunicação, não é só para adaptação, é para ter uma individualidade automatizada, que eu acho que é isso que eu vi lá no produto inicial do Descomplica, que pouca gente faz, quer dizer, ou quase ninguém faz, e isso é realmente o futuro. Então, esse negócio de setores dentro da instituição acabou, entendeu? E tem que ser ágil, está na moda, mas tem que ser ágil mesmo. Né? Equipe multidisciplinar, atuando rápido e daí por diante. Então, vamos passar para o próximo tema aqui, que a gente já deu algumas pinceladas sobre a questão de tecnologia, no processo de captação ou retenção, de uma forma geral. E aí, para a gente introduzir esse assunto, a gente queria mostrar duas informações que a gente tem aqui das várias soluções de tecnologia que a gente usa com os nossos clientes. E aí o Toro vai apresentar isso. Então, a gente tem dois gráficos aqui, tá? Que a gente e traz informação para vocês mesmo em relação ao processo do ano passado, né? Então, Tório, você vai começar a explicar isso aqui para a gente? Leitura rápida desses dois gráficos. Um é o calendário de inscritos rapidamente. do ano passado. Esse primeiro gráfico, só sobe um pouquinho para mim. Aí, obrigado. Esse primeiro gráfico, na verdade, o que ele é, gente? Esse aqui são todos os nossos clientes do ano passado, aí a gente tem mais ou menos 70 mil matriculados. A gente pegou quando os matriculados se inscreveram. Então, é para entender um calendário, é lógico que era o ano passado, era 2019.2, mas quando que essas pessoas se inscreveram? Para a gente saber que momento que a gente tem que tomar ação, principalmente de iniciar a captação. Então, a gente pode ver que 6,4% vieram de processos passados, 9% em abril, 21% em maio. Então, este mês é um mês importante, ou seja, 21% dos matriculados do ano passado se inscreveram em maio. Junho foi 17%, julho foi 29% praticamente, agosto ainda teve 17%, ou seja, tem muita gente que inscreve em agosto e matricula em agosto, e 11% foi, e 1%. Foi em setembro. 1%, tá. 1%, desculpa, Gustavo, 1% foi em setembro. Segura só um pouquinho para mim, Gustavo. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender, para a gente entender como foi o ano passado. A expectativa que nós temos este ano é que este calendário vai atrasar um pouco. O que nós estamos enxergando neste momento, e a gente tem diariamente, a gente tem um gráfico que os nossos clientes têm, em que a gente acompanha diariamente o inscrito comparado com o mesmo dia do ano passado, é que hoje, por exemplo, nós estamos 17% a menos que no ano passado. Então, a gente está entendendo que esta inscrição ela está um pouco atrasada, aquilo um pouco que o Wilson falou, que as pessoas ainda estão entendendo o que está acontecendo, estão começando a voltar agora, mas está um pouco atrasado. Agora, o mais importante é o gráfico seguinte, vamos lá, Gustavo, por favor, é quando as pessoas matriculam. E aí a gente vai ver que abril a matrícula é 2,7%, é muito pequena, maio também é pequena, é 8%. E o forte da matrícula é julho e agosto. Julho e agosto junto é praticamente 70% da matrícula. Então, isso é uma conversa que a gente tem. Tem gente que tem 7% que vai para setembro, que é um número considerável se você pensar que as aulas começam no início de agosto. Né? Hoje em dia é mais difícil, né? Meio de agosto, né? Ainda mais, acho que esse ano vai ser. Tem muita gente pensando em começar em setembro e eu não acho errado. Então, assim, o que é importante para a gente, quando eu olho um calendário desse, isso, de novo, ano passado era uma outra realidade, mas já era assim. Isso ajuda a gente a tomar a decisão quando que nós vamos colocar a verba? Ou seja, a hora de gastar dinheiro é agora? Se eu reduzir minha verba, eu vou gastar dinheiro agora? Ou seja, que hora que o cara toma a decisão dele? Que hora que eu tenho que entrar com recurso em cima dele? Ou seja, é um pouco desse tipo de análise para a gente tomar uma decisão final. E no nosso entendimento aqui, nós temos 77 marcas.
No nosso entendimento, quem reduziu a verba é lógico que já tem que estar levantando lead, isso é extremamente importante, tem que estar puxando nesse momento inscritos, mas a decisão de compra ela vai ser um pouco mais na frente. A decisão de matrícula ela vai ser um pouco mais na frente, tem que estar mais preparado ali para final de junho, julho e agosto. Esse ano talvez o agosto seja mais forte, inclusive, do que foi julho do ano passado, e talvez um pouco setembro. Mas acho que esse é um pouco da análise, né, Gustavo? E aí a gente tem um gráfico esse aqui. deixa para o final, Gustavo. Acho que esse é um pouco depois no complemento, tá? Tá bom. Então, o que eu queria que, né, aproveitar que o Wilson está aí, que o Daniel e o Vitor, o professor Serra também, o que vocês têm para falar ou como vocês enxergam que a tecnologia pode ajudá-los nesse processo agora? O que vocês estão usando de tecnologia no processo de vocês? Vamos começar com o Daniel. Gu, na verdade, cara, basicamente o Descomplicar é uma EdTech, então a tecnologia é o que a gente usa essencialmente para fazer tudo, desde a captação de aluno até a entrega do curso digitalmente e gravar o professor. Eu te diria que a gente tem tentado automatizar, na verdade hoje todo lead frio e morno, um score intermediário, ele é hoje totalmente automatizado. E a gente já criou mecanismos, e agora evoluindo talvez até para um bot, para buscar leads que já estão no estágio quente e que podem ter um primeiro atendimento para um bot, para início de entendimento da necessidade e, como vocês falaram, se a pessoa está pronta para comprar ou não. E depois a gente joga para um humano, para uma pessoa, um consultor nosso mega treinado para fazer, tirar todas as dúvidas e vendas. Então, de novo, acho que a gente está implementando esses processos de bot, que eu acho que é uma tendência, e o bot muito para ajudar no filtro e classificar as pessoas de maneira correta, para ter um atendimento em tempo. A gente não cobra hoje que o time tenha 5 minutos de atendimento. Eu prefiro que a pessoa fique 2 horas no telefone, mas consiga esclarecer todas as dúvidas do que a quantidade de processamento de ligação. Então, o bot nos ajuda a tirar as principais dúvidas que as pessoas têm e depois joga para um atendimento humano. As dúvidas que são comuns, né? Comuns. Exatamente. Isso aí. E em plataforma, na verdade, a gente agora tem o novo LMS, o AVA da graduação, que a gente fez ele em 12 meses, com 70 engenheiros, então a gente está lançando isso agora, que ele é totalmente focado naquilo que eu falei para vocês, como que a gente garante que a pessoa vai dar o play nos próximos vídeos e como que a gente vai dando certificados intermediários para esse aluno, não só quando ele se forma, mas durante o curso. Então a gente entende que essa é uma novidade tecnológica e, como eu falei no primeiro momento, é onde a gente foca mais, é entregar um produto que tem um NPS alto. Isso no tempo vai garantir que a gente passe por qualquer crise, qualquer circunstância. Show. E aí, Vitor, como é que você está pensando? O que você tem usado aí já e que vai intensificar? Já falei um pouquinho, certo? Mas no processo comercial, primeiro na prospecção, na geração de leads, a gente está usando DMP, né? Inteligência artificial que nos ajuda a fazer melhores compras de leads, né? Isso é fundamental neste momento, né? Aqui no México, o lead está muito caro. O Google é o demônio mesmo, cara. Os caras não perdem nunca, né? Muito caro os leads. Então, tem que tentar ganhar um pouquinho a eficiência dos leads, né? Então, na parte de atração, a gente está com esta ferramenta, né? É um robô que ajuda a eficientar o investimento em leads. Na parte de acompanhamento, a gente já vinha trabalhando com as ferramentas de HubSpot, né? E todo o tema de inbound, né? Então, agora fortalecemos e mudamos um pouco o conteúdo, né? Que viaja através de HubSpot. Mas fizemos uma
integração a mais com o tema do discador. Eu já falei que o discador era só para o contact center, mas agora ampliamos o discador para toda a força de vendas, né? Isto nos tem permitido melhorar a produtividade da força de venda. Estamos no momento de mesura dos indicadores, porém, pelo menos já temos indicadores, né? Então, isso é bem importante. Também a gente, na parte de acompanhamento, está utilizando o robô, chatbot, né? E eu diria que o processo tecnológico, né, está de ponta a ponta integrado, né, com as ferramentas de inbound. E, finalmente, a parte do investimento de criação de conteúdo para digital para o fechamento da venda, né? Ou seja... Hoje, Vitor, vocês já têm aí no processo de vocês a parte de a prova ou o vestibular, a pessoa faz online. Você lembra que aqui a gente não tem vestibular. Vocês não têm, né? É Lá não verdade. tem vestibular, né? É verdade. No Mas ele já México faz não a tem. inscrição e matrícula direto. Isso, direto. Pode gerar o contrato, pode gerar o boleto, pagar. Tudo automático. Todo o processo ficou automatizado, certo? E temos utilizado ferramentas que ajudam a ter melhor experiência do cliente todo o processo comercial, né? Só contar uma particularidade que o Vitor tem que é inacreditável. Acho que primeiro quantos campos você tem na Cidade do México, Vitor? 28? 25. Certo. Ele tem 25 campi dentro de uma cidade, né? Que é dentro da Cidade do México. É lógico que é grande Cidade do México, que é gigantesca. Mas mesmo assim, né? Quantos campos você tem em São Paulo, o Wilson? Você está no mudo, Wilson. Estava no mudo. São Paulo tem 7 campos. 7. Os caras têm 25 lá na Cidade do México. Mas é lógico que 34 milhões é a Cidade do México, não é, Vitor? São 24, 25 milhões. Mas justamente aí, Tório, está a grande mudança e a utilização da tecnologia. Antes da contingência, a gente tinha operações individuais. Agora, toda a força de venda é uma só, né? Então, através das ferramentas tecnológicas, agora a gente multiplicou o impacto das ligações. Agora temos outro problema, né? A gente está ficando sem leads para fazer o acompanhamento, né? A gente tinha 1 milhão de vendedores. Isso mesmo. E a outra particularidade a oportunidade, né? Que no momento certo, a gente, já com este modelo, vai ter a possibilidade de diminuir a força de vendas, né? Vamos ver qual vai ser a nova produtividade, ainda estamos fazendo essas análises, mas vai ser mais efetivo. Se lembre que falamos da importância de cuidar a verba, né? E que neste momento tem que ser muito mais produtivo, né? E a outra coisa que é a particularidade que a Insurgentes tem, a maioria dos alunos deles assiste aula antes da epidemia, assiste aula somente sexta de noite e sábado o dia inteiro. Isso é muito legal. O modelo deles de aula é um modelo diferente. Né? Eles têm, e aí é um modelo, 60 ou tantos por cento dos alunos são nesse modelo. Então é um modelo bem bacana, que aí eles têm um modelo de campo bem diferente. Continua, Wilson, acho que agora quem é o Wilson agora? É o Wilson. Vou contar um pouquinho aí. A gente já deu alguns spoilers aí das matrículas digitais e tal, mas conta alguma coisa que você acha que até que você mudou realmente, você falou, muita coisa era para ser feita, a gente tem que esperar uma situação dessa para tomar a decisão. Aí o que você acha que mudou e que você
imagina que seja uma tendência de continuar, mesmo que as coisas teoricamente voltem ao normal. Não, de fato, como a gente falou no começo, as coisas vão voltar de alguma forma, talvez alguns hábitos vão ser alterados e vai facilitar muito essa transformação com a ajuda da tecnologia, né? Eu acho que o que todos colocaram, o Daniel, o Vitor, é um pouco do que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando acelerar essa questão de uso de bot para conversar com lead, fasear, né? A gente fala, tem que pensar muito em sincronicidade, né? A oferta, o produto, a comunicação na hora certa, no time certo, no canal certo, no preço certo. Então, esse é o grande desafio. Então, a gente está tentando automatizar tudo que é possível por meio de ajudas por meio de ferramental e governança, pensando a questão de bot, entender, a gente está tentando unificar tudo, que não é complexo unificar toda a jornada, né? Desde o tráfego, chegando nos nossos canais e aí continuando a jornada de lead, a nutrição, que foi bem colocado aí pelo Daniel, como é importante fazer essa nutrição e quando descer de fato, quando ele é quente, né? Então a gente tem algumas coisas automatizadas e outras não, ainda com interferência humana, então a gente já vinha nesse processo. Talvez a gente essa situação, talvez não, a situação ela faz a gente botar mais recursos, mais força nesse tipo de atividade. Então, esse é como a gente está tocando aqui. Não, show de bola. Eu vou parar de espelhar minha tela aqui e vou deixar o Tório, que a gente tem um gráfico que a gente queria mostrar para vocês, que é um gráfico que mostra a jornada que um candidato ou que os candidatos têm de um processo, né? E reforça muito, esse gráfico reforça muito o resultado que nós estamos tendo na pesquisa que a gente está fazendo, e vamos soltar isso nas próximas semanas, da importância da força da marca, quando que começa o relacionamento com o cliente, com a instituição, porque a gente fica muito no imediatismo do intake, né? Mas tem uma parcela significativa de clientes que começam a se relacionar com a marca um tempo antes. Então, a gente quer mostrar isso para vocês aí. Tório, pode ficar à vontade. Acho que tem uns dois casos, né, Gustavo? Eu acho que... bom, na verdade, vocês estão vendo aqui embaixo a data. Isso, na verdade, todos que estão aqui são matriculados em Take 2020.2, tá? Quando eles começam a relacionar com a marca. 2021, 2020.1, desculpa. Isso. Tá? Então, aqui o gráfico, eu vou soltando o counter aqui, mas aqui cada bolinha dessa que vocês estão vendo, eles são... deixa eu restartar. Cada bolinha dessa, na verdade, é um matriculado. Tá? E cada etapa dessa que vocês estão vendo como um relógio, a primeira que a gente... Tório, ele não carregou ainda. Tá. Está carregando. Tá? Quando o lead é criado, aqui é quando ele visita o site, aqui é a data de criação que ele é feito, tornou lead, tornou inscrito pago, ou Enem, tornou-se uma oportunidade, aprovado ou é matriculado. Tá? Vocês podem ver que mesmo num matriculado 2020.1, ele começou a relacionar lá em 5 de 2017. Desde 5 de 2017, esse cara está visitando o site. E ele está relacionando com a marca no site. Ele não foi criado ainda, porque a gente tem traqueamento que não precisa de segredo. Eu não sei quem é ele ainda, não tenho dado nenhum dele, mas eu tenho traqueamento pelo cookie dele, que eu sei que ele já está visitando o site. E ele vai matricular somente, praticamente 4 anos depois. Mas esse cara já estava visitando e esse cara já estava relacionando. Eu vou lá em 18, eu continuo com os caras relacionando. Em abril de 18 nós estamos. Então, essa decisão, igual o Daniel falou do tiro, quando o cara você tem, eu vou mostrar o tiro no final, vocês vão ver que ele acontece mesmo, mas o relacionamento, e às vezes, ele é mais longo. Ele não é um relacionamento tão curto igual a gente imagina, mesmo que no final, vocês vão ver. Nós estamos agora em agosto de 2018. Agora começam as inscrições, tá vendo? Ou seja, 2 anos antes, o cara começa a fazer a inscrição. Ele começa a se tornar lead, ele começa a ter um volume maior. Aqui no final são 2.800 matriculados. Aí você vê, aqui eu tenho 11 inscritos por enquanto, 16 inscritos agora. Nós já estamos em 12 de 18. Agora a gente vai já 1 ano atrás, praticamente, ou seja, 11 de 19, 1 de 19.
Aí eu já tenho um volume gigante que vai aumentando do número de pessoas que vão se relacionando. Um ano atrás, eu tinha 20% de matriculados relacionando. Quando eu vou abril, vou aumentando, que já vai o intake de um ano anterior. Aqui eu já começo a ter os primeiros aprovados, ó, já no intake passado. Eu tenho 7 aprovados, 8 aprovados. No mês 6, no mês 7, julho, um movimento. Vocês vão ver agora o que acontece quando a gente vai para setembro. O movimento vai aumentando, então os caras vão relacionando. Já estamos em setembro, né? Aí vem, olha a volumetria de outubro. Como é que o relógio começa a rodar muito mais rápido. Em novembro, dezembro, janeiro. E agora olha a quantidade de pessoas que fazem só isso aqui, ó. Que é o fevereiro. E agora março. No final das contas, nós temos tivemos nesse cliente 2.614 matriculados. Mas este é o ciclo que a gente sempre quis mapear. Isso é a jornada de compra do ensino superior de um cliente. Que começou 4 anos antes e veio até agora. E vocês podem ver que mesmo a gente tendo 32% dos matriculados relacionaram no intake seguinte, mesmo assim, 60%, 65% vieram agora. E mesmo assim, se vocês viram, 20%, 25%, olha, já estamos fazendo meu NPS aqui, 25% vieram nos últimos 2 meses. Isso reforça para a gente que existe sim gente relacionando no final, mas tem gente que faz a primeira visita e a primeira matrícula imediatamente. É isso aí. Esses caras a gente está preparado. E o raciocínio do Daniel é muito correto e a gente tem trabalhado muito, mudando só um pouquinho disso, é tentar fazer com que o consumidor, que nesse caso o aluno, faça a compra sozinho. É um sistema de self-service, ele vai até a final da matrícula sozinho. Se eu puder não usar ninguém do call center neste momento, melhor. Se eu puder com que ele faça a inscrição, a prova, a matrícula, finalize a matrícula e entra no meu LMS ou na minha aula sozinho, este para a gente é o melhor dos mundos. E ele faz o processo sozinho, porque ele pode fazer o processo sozinho. Se eu não tiver que usar um recurso de ligação para ele, se eu não tiver que usar um recurso de equipe comercial para ele, se eu não tiver que usar um recurso de nada para ele, é o melhor do mundo. Esse que é o Wilson está montando aí agora, igual eu falei, teve 500 matrículas num domingo. Que dia que ele ia ter 500 matrículas no domingo antes da pandemia? Eu acho isso realmente incrível quando eu conversei com o Fabiano na semana passada. Mas acho que esse é um modelo realmente ideal e louvável, e parabéns mesmo para o time dele, para conseguir fazer um negócio desse, é incrível. Show. Então, valeu, Tório. Eu vou interromper, porque a gente já estourou o tempo, né? Sério? Todo mundo tem... estouramos. Não, quero ficar aqui mais tarde. Vamos 19 fazer igual... Vamos ter que fazer uma segunda sessão aí, poxa. Tem que fazer igual o Paulo Guedes do Espera. 1 hora, o cara ficou 4 horas, pô. Tem o Paulo Guedes aí, ó. 3 caras bons aí. Deixa os caras aí, pô. Gustavo, eu mandei até uma mensagem, eu queria fazer um comentário rapidinho. Fique à vontade, professor. Tá, o seguinte, só avisar o pessoal que nós soltamos o NPS do evento aí, seria importante que respondesse para a gente ver se a gente está no caminho certo, né? Bom, eu conheço o Wilson mais pouquinho, mas conheço melhor o Tório e o Daniel. O Daniel conheço mais, porque eu fui padre no casamento dele, né? Então, é verdade. O que eu acho que tem uma coisa importante que sai do processo todo. Eu participo de 3 conselhos fora da área de educação, não considerando a parte de educação superior, né? Mas eu acho que tem uma coisa. O Daniel agora entrou numa empresa que desenvolve inovação, mas eu acho que uma grande qualidade que eu vejo no Tório é a assimilação da inovação. Mas o que eu queria dizer que está comum em todas as empresas, e aí quando eu falo de conselho é uma relação de longo prazo, né? É que a aceleração da adoção de inovação, tá? Ela exige um desenho de processo de implementação que é hard e soft, tá? Então, que é isso que a gente está vivendo. Então, tudo isso que foi falado, tudo bem, mas agora, quando eu falo de desenhar um processo, você adota 5, 6 ferramentas, tecnologias, um monte de coisa assim, e quando você redesenha o processo, isso é um diferencial
enorme. E quando você fala da implementação, você tem uma parte que é hard, que é equipar os meus funcionários, né, dar chip para aluno, fazer um monte de coisas que... E tem uma parte soft, que é vencer resistência, retreinar, coisa e tal. Isso está muito acelerado. Então, eu acho que esse momento acelerou, isso traz uma competitividade. Quem fizer isso bem, traz uma melhoria de competitividade em relação a players tradicionais, entendeu? E quando eu digo isso é uma característica da educação, players tradicionais, e bem lembrado, né, que e players tradicionais que querem mover um navio, né, e que fica às vezes difícil, mas eu acho que é isso, entendeu? A gente tem uma capacidade maior de adotar a inovação rápido, mas desenhar processos, desenhar uma implementação muito bem feita. Eu tenho uma pergunta final, eu acho, assim, até foi uma pergunta que está... Tório, é só porque eu tenho 3 Não posso. aqui, mas você pode fazer a sua e depois eu vou fazer uma para cada Não, eu acho que pode ser até a mesma, que acho que está no grupo, eu não lembro quem está aí no processo, a PVC me ajuda a identificar, mas eu acho que ela é muito pertinente aqui. E eu já fiz essa numa retenção, mas eu vou fazer agora para as pessoas de marketing, se vocês imaginam que depois que os alunos estão experimentando esse novo modelo, e aí acho que o Wilson e Daniel e Vitor estão experimentando esse novo modelo de que não precisa de aula todo dia, de que tem essa questão remota, de que tem essa estrutura, se eles vão aceitar, se vocês acham que eles vão aceitar voltar a assistir aula todo dia. É uma curiosidade. Pode falar quem quiser, Daniel, Wilson, Cara, Vitor. Minha resposta, Tório, sendo rápido, eu acho que muitas pessoas têm preconceito do ensino à distância, elas vão deixar de ter esse preconceito porque elas não vão ter outra opção, vão testar. Então, acho que vai ser ótimo, porque vai ter mais gente experimentando. Só que, de um lado, é um pouco do que eu falei antes, eu acho que tem muito, e acho que alguém falou aqui no chat também, muito conteúdo que não é o conteúdo digital, não é o conteúdo online, e vai se frustrar. Mas só pelo fato das pessoas estarem experimentando algo novo, acho que vai ser benéfico e a aceitação dessa nova modalidade não vai ser mais 50% em 2022, vai ser muito mais do que 50%. Então, acho que a barreira do preconceito não é possível. Um exemplo, as pessoas achavam que não era possível aprender online. Acho que o número de todo mundo aqui se abrir, os meus alunos hoje estão estudando quase que 3 vezes mais e respondendo quase que 4 vezes mais testes e provas do que antes do coronavírus. Então, assim, isso é uma falácia, isso vai chegar e popularizar muito mais, sem dúvida nenhuma. No México, é esquisito ainda escutar que no Brasil tem ainda preconceito sobre educação online, porque aqui no México acho que temos 10 anos de diferença, ou seja, a cultura digital no México vai muito mais atrás que no Brasil, né? Eu acho que não, 60%, a gente fez uma encosta, uma pesquisa, e 60% dos estudantes não gostam de educação online, né? Mas o verdadeiro problema não são os estudantes. Ainda no México, como não tem uma cultura digital de aulas em linha, o maior desafio são os docentes. Ainda não temos uma forte cultura digital. Porém, é bem positivo, né? Porque eu acho que adelantamos, né, muito tempo da curva normal. E agora não tem muita opção, né? Então, eu acho que é bem positivo, né? Não, só respondendo rápido, jogo rápido, eu acho que a experimentação disso vai fortalecer essa indústria. Então, algumas indústrias, acho que num momento como esse, todo mundo sofre um pouco, algumas indústrias sofrem menos. E a educação é essa, e a educação à distância menos. Então, acho que essa experimentação do presencial só colabora e ajuda, né? Tem muita gente que, de fato, quer voltar para aquele modelo antigo, tem aqueles que vão quebrar preconceito. Acho que esse preconceito vem caindo ao longo do tempo já, até porque um aluno do EAD que vai até o final, ele tem algumas competências, soft skill melhor até que o presencial no final do dia, né? O cara tem que ser disciplinado, organizado, etc e tal. Então, eu acho que, como eu falei numa resposta anterior, acho que tem ofertas e modelos para vários perfis
e eu acho que a tecnologia vem deixar... Na verdade, não é mais EAD acaba com o presencial. Não, a salvação do presencial é a tecnologia. Então, a tecnologia, essa mais grade EAD é que vai salvar o presencial no modelo... Sim. Ele pode entregar o melhor ensino, o melhor aprendizado. Então, Eu lembro, Vianney está aí, né? Eu lembro uma vez eu estava almoçando com o Vianney, eu falei, Vianney, eu sou um péssimo aluno de EAD, eu sou um cara muito ruim de aula. Aí o Vianney falou, não, a gente não tem cultura de autonomia, né? Nós somos educados, a gente não, quando é criança, a gente não lava louça, a gente não tem essa cultura igual o europeu tem e tal. E eu me senti muito ruim quando o Vianney falou isso, me senti um burro, essa é a verdade. E aí depois eu vou perguntar, Vianney, responde aí se você acha que a gente vai melhorar agora depois disso. Estou curioso. Eu selecionei aqui, ó, uma das perguntas era para o Daniel respondeu lá para o Lincoln, mas eu acho a pergunta pertinente, né? E eu queria que o Daniel explanasse para todos aqui, né? A pergunta do Lincoln é: com essa relação que o mercado está tendo, está muito sensível às aulas remotas, rede social, o pessoal reclamando em rede social de que o presencial está sendo EAD ou vice-versa, né? Se ele acha que seria exagero tomar um cuidado em divulgar os formatos que vão ser oferecidos no 2022 com híbrido, presencial e online, uma vez que a oferta desse curso presencial ela pode ainda não ser apropriada para quando as aulas vão começar, né? Então, pelo que eu entendi da pergunta do Lincoln, o Daniel já respondeu, mas se ele entendeu a mesma coisa, como nós vamos divulgar presencial, híbrido e EAD se talvez em agosto a gente ainda está tendo aula de híbrido, né? E aí, Dani? Cara, vamos lá. Olhando pelo aspecto da comunicação, né? O social para o Descomplica ele é super forte. A gente tem lá 3 milhões de inscritos no YouTube. A gente usa muito, é o principal hub de educação. A gente fala muito em social. E o social ele pressupõe quem está do outro lado, o consumidor, que ele acha que está conversando com você diretamente, diferente de estar vendo um anúncio na TV ou recebendo um folheto. No meu ponto de vista, as marcas que se comunicam de maneira transparente com o consumidor de maneira clara são mais aceitas em qualquer momento. Então, o que eu acho que é um erro é a gente, eventualmente, prometer aquilo que não esteja pronto ou aumentar a expectativa de algo que o aluno depois vai entrar e ver que é diferente. Eu acho que tudo bem a gente dizer para o aluno, olha só, a gente está lançando aqui uma plataforma nova, a gente vai aprender todos os meses, por favor, dê o feedback para a gente melhorar. E não prometer, chegou agora a nova opção, a melhor do mundo, online, a gente sempre preparou. Não, eu estou vendo que tem muita gente fazendo isso. E isso está sendo ruim porque a pessoa entra, vê que não é tão boa e rechaça aquilo. A expectativa foi muito elevada. Vou dar um exemplo. Quando a gente lançou a pós-graduação, e até hoje, todos os alunos recebem o meu telefone pessoal, o meu celular, o celular que vocês têm aqui. Que eu quero que eles me digam, e eu digo para eles, olha, a gente está evoluindo todo dia. A plataforma do Descomplica nunca vai estar pronta. O dia que estiver pronta, a empresa acabou. E eu preciso que você me diga onde é que não está funcionando, onde é que pode melhorar. Então, acho que se a gente se comunicar de maneira, olha, a gente está tentando, tem algumas marcas, por exemplo, estão oferecendo um curso preparatório de ensino médio, tentando, a plataforma está quebrada, não está funcionando. Gente, comunica para o aluno, diz, olha, a gente está melhorando, a gente deu o primeiro passo, daqui para você começar a estudar, daqui um mês vai ser melhor, daqui outro mês vai ser melhor. Acho que estabelecer uma conversa próxima e transparente é o que minimiza qualquer ruído. Eu gostei, Daniel, tremendamente. Não sei se vocês viram a propaganda da Embi Morumbi, cara. Eu achei animal que os caras colocaram que processo seletivo aberto. Neste momento, nós te matriculamos no EAD e no presencial quando der. Cara, eu achei assim, de um simples, clara, honesta. Tá lá, ó. Neste momento, nós te matriculamos no EAD e transferimos para o presencial quando der. Pronto. Achei assim. Achei que foram muito felizes no que fizeram e muito correto. E muito transparente, igual você falou no que fizeram. Claro, vamos lá, senão a gente vai ficar aqui mais 1 hora e o povo... Tá bom, eu vou calar. Tá? Desculpa, mas eu vou aqui, eu selecionei de 2 pessoas, o Wilson, essa é para você, hein? Carolina de Gaspari, da Fametro, e o Gilberto, da Veiga de Almeida. A pergunta é difícil, né? Mais ou menos, pergunta simples, assim, cara. Simples, assim, universo, como... Desconto, velho. Vocês estão entrando trabalhando desconto do início do ano mesmo ou tá com desconto específico por causa da pandemia? Basicamente é essa a dúvida. Eu dei uma resumida,
Se não foi isso, pessoal, vocês me desculpam, mas eu entendi isso aqui. Não, acho que a questão de desconto, a gente procura sempre tentar clusterizar ao máximo e dar para aquele que precisa naquele momento, naquele time, daquela forma, né? Então é muito dinâmico, né? A questão de price nessa indústria é bem dinâmica e tem muita inteligência por trás para se fazer. Mas a gente está mantendo as premissas que a gente tinha pensado para esse take. Então a gente tem ferramenta, tem arcabouço de descontos de campanhas, tal como a gente planejou. E a gente não diminuiu e também não aumentou. O que a gente faz aqui, a gente larga e acompanha, como o Daniel comentou, todo mundo falou, dia a dia, semana a semana. E aí a gente vai adaptando. E existe muita sensibilidade, tem formatos, ofertas que são mais sensíveis, menos sensíveis, então tem muita inteligência, tem uma traquitana por trás disso, muito importante, e que outras indústrias são muito mais maduras que nós nesse tema, que é um tema muito importante, que é o revenue, né? Esse é o ponto. Tem que cortar o revenue, e ter um balanceamento entre ticket e aluno. Mas a gente não fez nada específico, mas a gente tem um arcabouço grande de ofertas, sim, onde a gente acha que a gente precisa ser competitivo, ganhar mercado, se defender, ganhar margem, tem todo um estudo por trás e uma área pensando nisso e nos dando suporte e consciência no que a gente faz. Acho que isso é importante. Show. Ô Vitor, eu vou direcionar uma para você aqui, que eu, sinceramente, eu não... Vocês têm pós-graduação, Vitor? Aí na Insurgentes? Pós-grado? Tem sim. Tem sim. Então, a pergunta é da Milene aqui, da FIA, né? Como equilibrar, por exemplo, a venda da pós-graduação presencial e a EAD de uma forma, nesse momento, de uma forma que o EAD não canibalize o presencial, né? Porque o ticket médio do presencial é maior, enfim, tem essa situação. Como que vocês enxergam isso? Olha, eu acho que nosso mercado, dos produtos mais afetados é a pós-graduação, né? Porque é totalmente presencial. A gente está migrando agora a novo produto online, né? Mas eu não ficaria com medo da canibalização, viu? Eu acho que é um processo natural e se tem as ferramentas, bem-vinda a canibalização. Se você consegue mudar a pós-graduação para um modelo online já, legal, né? Provavelmente o esquema e o modelo de negócios mude porque vai precisar mais volume, mas eu acho que esta também é uma boa oportunidade para fazer migrações, né? Eu não fico nunca tão preocupado pela canibalização dos programas tradicionais para flexíveis, híbridos ou online, né? Ok. Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Professor Fernando Serra, o senhor quer dar um fechamento sobre isso aí? Principalmente da pós-graduação? Eu acho que a pós-graduação tem uma experiência com o remoto, né? Mesmo que com qualquer nome que a gente queira dar, né? Porque, inclusive, de você ampliar a captação e a parte regional. Então, todo mundo como executivo aqui, ou mesmo como jovem, os que são jovens executivos, tem dificuldade de se deslocar para algum lugar presencial, tá? Então, acho que isso é uma grande oportunidade para o futuro e para uma captação que vai além do regional, tá? E vai além do local para uma captação regional. Então, o remoto, com toda a tecnologia, tem uma tremenda oportunidade. A outra mensagem é mais para o Tório, né? Que depois do Covid-19 ele será um excelente aluno de EAD, porque ele tem que lavar prato, limpar a casa, cuidar das crianças, ajudar na aula e trabalhar ainda. Então, ele vai ser com certeza um excelente aluno de qualquer modalidade que Tomara, venha, que Fernando, eu faço força para isso, tá? Ô, gente, primeiro, Wilson, Daniel, Vitor, professor Fernando Serra. A gente não tem, assim, vocês são amigos, mas tudo que a gente falar de obrigado é pouco, porque vocês realmente sempre atendem a gente com a maior presteza, com a maior disponibilidade, e isso não tem preço, cara. A gente
é uma honra mesmo poder ter esse contato com vocês. Tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Aos participantes também, então, uma turma muito bacana, muito obrigado. A gente estendeu aí por 1h30, muito obrigado. E estamos juntos. Né? A única vantagem desse tipo de problema, que eu falo para alguns clientes, é que está difícil para todo mundo. Né? Então, se tivesse ruim só para a gente, era o problema. Né? A gente devia estar errado no processo. Mas é uma oportunidade, igual o Vitor falou, o Wilson também, o Daniel, da gente desenvolver outras habilidades, criar coisas novas e sair juntos lá na frente mais fortes, preparados para esse desafio, para esse novo mundo que está aí. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço e fiquem com saúde todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado por todo mundo aí. Abraço. Um abraço, até a Tchau, próxima. até mais.